Então, eu sei que você está aí se preparando para a sua prova do processo seletivo, que a banca vai ser PS Concurso, é a banca aí da sua região. E eu sei também que para isso você tem que exercitar. Por isso, nesse vídeo, eu separei 10 exercícios, 10 questões de provas anteriores da banca PS Concurso sobre conhecimentos específicos de educação infantil. Vamos exercitar? Eu me chamo Heloísa Santelena, sou professora, criei esse canal Pedagogia Aditivada para você que é estudante, que é professor, que é profissional da área da educação e quer ser, sim, bem aprovado, classificado no seu processo seletivo, principalmente agora da banca PS Concurso. Nesse vídeo eu trago exercícios para você treinar e gabaritar. Então eu já te peço também para me ajudar, para o canal continuar crescendo, para você se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, para dar um like, para ativar o sininho, que isso vai impulsionar os vídeos e o canal vai continuar crescendo e eu vou continuar produzindo conteúdos para você aí treinar, exercitar e gabaritar a sua próxima prova de professor, de profissional da área da educação. Se inscreve aqui no canal Pedagogia Aditivada, que toda semana tem exercício para você exercitar, porque aqui no canal o nosso foco é exercitar e a nossa meta é gabaritar. Questão número 1. Questão número 1 diz: a educação infantil segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é a primeira etapa da educação básica e prima por garantir que todos os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento sejam assegurados. Assinale a alternativa correta quanto a esses direitos. Então, vamos achar aqui os 6 direitos de aprendizagem da BNCC. Direito de brincar? Sim. Ler? Não. Escrever? Não. Expressar? Sim. Autonomia não é direito. Explorar? Sim. B. Conviver? Sim. Escrever? Não. Competências? Não. Autonomia? Não. Brincar? Sim. E ler? Não. C. Expressar-se? Sim. Conviver? Sim. Brincar, participar, explorar e ler deixou a questão errada, que não é direito segundo a BNCC. D. Direito de conviver? Sim. Brincar? Sim. Participar? Sim. Explorar, expressar e conhecer-se. Aqui está o nosso gabarito, os 6 direitos, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Vamos ver, então, a letra E, onde está o erro. Participar, sim. Brincar, sim. Autonomia, não. Ler, não. Crescer, não. Então, questão número 1, gabarito, letra D. Questão número 2. A LDB, no artigo 14, define normas para a gestão democrática do ensino público na educação básica, desde que sejam observadas peculiaridades dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, conforme os seguintes princípios. Tá, então está pedindo lá, né, na LDB, o artigo 14, que trata da gestão democrática. Lembre, né, a Lei 14.644, que fala sobre a gestão democrática. Então, vamos ver. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola? A primeira está correta, está lá no artigo 14, no inciso 1º, lá na lei. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares? Também está correto, né? Está lá no inciso 2º do artigo 14 da LDB. Terceiro, participação das comunidades escolar e local em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Todas estão corretas, né? Bem certinho assim que traz lá na gestão democrática, no artigo 14, inciso 1º e 2º da LDB. Então, gabarito da questão 2, letra A, todos os itens estão corretos. Letra A. Questão número 3. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as propostas pedagógicas de educação infantil deverão
coluna, né, espaço, condições para o trabalho, espaço para a gente preencher, e para organização de materiais, espaço e tempos. Marque a alternativa que complete corretamente as lacunas. Então, lá nas DCNs, né, sobre educação infantil, o que que diz aqui, ó? Na educação infantil, deverão prever. Então, onde não tem prever, a gente já corta, ó. Ofertar, promocionar, ofertar. Ficou a letra A, a letra B. Quando fala aqui, ó, condições para o trabalho coletivo, a Diretriz Curricular Nacional traz sobre isso, trabalho coletivo. Então, já temos aqui o nosso gabarito, ó, que é a questão número, né, letra A, porque no D o prever depois vem individual e o correto é coletivo. E para as organizações de materiais, espaços e tempos. Então, ficou preenchido prever, coletivo, espaços. Questão número 3, gabarito, letra A. Questão número 4. Em relação às matrículas na etapa da educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil têm as seguintes orientações. Classifique os itens abaixo como verdadeiros, V e F falso. Então, ele está pedindo aqui, né, sobre a questão de matrículas na educação infantil. Vamos lá. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas no ensino fundamental? Não é após, né, gente? É antes, a data corte, né? Então, essa aqui está errada. A primeira está F. Por quê? Porque a data corte diz que crianças que completam 6 anos até o dia 31 de março têm que sim se matricular no ensino fundamental. A segunda, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental? É assim que traz lá, tá, gente? Então, diz lá na lei que, né, lembre que a creche não é obrigatório e também traz lá na lei que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental. Essa aqui tá verdadeira, diz assim lá na LDB. A próxima, as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximos às residências das crianças? Sim, lá no artigo 4º fala sobre isso, né? Sobre as vagas próximas à residência da educação infantil e ensino fundamental. Então, vê aqui, tá? E a última, é obrigatório a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula. Sim, lembre-se que na educação infantil, a partir do 4 ou 5 ano, pré-1 e pré-2, é obrigatória a matrícula, né? Então, ficou FVV, questão número 4, gabarito, letra B. Questão número 5. A criança desenvolve-se por meio da interação com ações cognitivas concretas. Piaget classifica o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças em estágios ou etapas. Tá? Estágios ou etapas de Piaget. Para a idade da educação infantil, cabem 2 desses estágios, etapas sendo estes. Então, lembre, Piaget, né, o pai do construtivismo, ele divide em 4 etapas. A primeira etapa é a sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. A segunda etapa é pré-operatória, que vai de 2, 3 anos a 6, 7 anos. Então, ó, como a educação infantil é, né, ali de 0 a 5 anos de idade, pegou aqui, ó, nossa faixa etária, as 2 fases, a sensório-motora e a pré-operatória. Esse é o nosso gabarito. Então, o gabarito é a letra aqui, ó, sensório-motor e pré-operatório, que é o gabarito da questão 5, né? E os outros estágios de Piaget, que é o operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos, e o operatório formal, que é aquele da puberdade e da adolescência, acima de 12 anos. Questão número 5, letra C. Sensório-motor e pré-operatório são as fases, 2 etapas da educação infantil, segundo Piaget. Questão número 6. Piaget descreve etapas do desenvolvimento da oralidade. De acordo com eles, relacione a ordem em que acontece cada uma delas, enumerando a segunda coluna com a primeira, né? Então, vamos lá ver aqui, ó, na coluna 1 e a coluna 2. Na coluna 2, o que é o primeiro? Acontece a partir do 5º ano e se intensifica com a escolarização. Então, está falando da faixa etária 5º ano, né? Então, 5 ano, 5º ano, é na lalação espontânea? Não, porque aí é fase de bebê, né?
É na diferenciação de fonemas por imitação? Também é uma fase de baixa faixa etária. Frases com duas palavras? Poderia ser, mas ainda não é a resposta. Pequenas frases completas, sem declinação e sem conjugação verbal? Também ficaria na dúvida. Aquisições de estruturas gramaticais. Como aqui ó, na coluna 2, o quinto ano é o mais, vamos dizer assim, o mais elevado, né? Então, aqui eu colocaria o 5, tá? Então, onde não tem 5, nós já vamos riscar. A A não é, a B não é, a D não é. Então, ficou a letra C ou letra E. Vamos ver a próxima, então. Acontece entre 11 e 12 meses, uma mesma palavra pode expressar várias coisas diferentes. Pode ser quero tomar água, quero tomar banho, quero brincar com água. Então, tá vendo que repete muito aqui o quero, quero, quero e o água, água, água? Então, o que que ele está falando aqui? Essa próxima aqui seria aqui, ó, diferenciação de fonemas. Diferenciação de fonemas por imitação. Né? Então, seria aqui o 2. A primeira, o 5. A segunda, o 2. Agora, vamos ver a terceira. A terceira acontece no final do segundo ano. Exemplo, mimi, au, au, o cachorro está dormindo. Então, o que que diz aqui, ó? É frases, né? Ó, frases com duas palavras. Mimi, au, au. Só tem duas palavras, o mimi e o au, au. Então, encaixa aqui o 3. Então, a próxima, essa aqui é a 3. E aqui, acontece entre o sexto e 10 meizinhos, 6 e 10 meizinhos. Repetição e ensaio de vocalização antes das primeiras palavras. Isso é a lalação, né? É quando o bebê começa a dar aqueles gritinhos, faz brincadeira com a sua própria voz e copia, né, quando o adulto se aproxima. Então, aqui é número 1. Essa penúltima aqui é a 1. E a última acontece entre o terceiro e quarto ano, ficou pequenas frases completas, sem declinações e sem conjugações verbais, lá com 4 aninhos. Então, ficou 5, 2, 3, 1, 4, gabarito da questão 6, letra C. Questão número 7. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, no campo de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, espera-se que a criança tenha atingido os objetivos de aprendizagem propostos. Desta forma, classifiquem os itens abaixo como V verdadeiros ou F falsos de acordo com esses objetivos. Então, lembre-se, né, que são 5 os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil. Tem o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E esse aqui, que é o da questão em si, ó, espaço, tempo, relações, quantidades e transformações. Então, a primeira, vamos ver aqui a primeira. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Ó, a palavrinha relações tem tudo a ver, né? Então, essa aqui, tá? A primeira tá verdadeira. Segunda, discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, percebendo-a como de forma expressão individual e coletiva? Não, né, gente? Esse aqui é do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, esse é F, falso. Vamos para o próximo. Utilizar unidades de medida, dia e noite, dia, semana, meses e ano e noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois, para responder às necessidades e questões do cotidiano corretamente. Ó, noção de tempo, olha a palavrinha tempo. Ó. Então, essa aqui também tá verdadeira. A próxima, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro? Não, né? Esse aqui trata do o eu, o outro e o nós, o campo de experiência, tá? Então, esse aqui tá falso. E a próxima, vamos ver aqui, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representações, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos, etc. Tá certo aqui, ó, quantidade, né? Então, tem a ver a palavrinha quantidade lá no nosso espaço, tempo, quantidade, relações. Então, ficou VF, 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 V. Então, a questão aqui, ó,
VF, VFV, gabarito da questão 7, letra B. Questão número 8. Tomando como referência os estudos de Vygotsky sobre o desenvolvimento da linguagem. É incorreto afirmar que, preste atenção que ele quer a errada, né? A errada. Letra A. Ao nascer, o bebê possui um pensamento prático e uma linguagem emocional? Sim, essa aqui está correto. B. O pensamento verbal inicia-se quando a criança começa a falar e se desenvolve durante toda a vida? Correto. C. Linguagem e pensamento evoluem por meio de categorias conceituais? Sim, né? Vygotsky fala que linguagem e pensamento são interdependentes. D. Linguagem e pensamento possuem origens iguais, constituindo uma única linha de desenvolvimento? Aqui está o erro, ó. Não tem nada a ver, não tem origens iguais. Elas são interdependentes, mas têm origem diferente, né? Para Piaget, o pensamento vem antes da linguagem, e já para Vygotsky, aqui na questão, a linguagem vem antes do pensamento. Então, aí, as linguagens são constituintes do processo de construção da nossa identidade? Corretamente. Então, a errada que a questão pede, da questão número 8, é a letra D. Questão número 9. Sobre o currículo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil propõem como eixos norteadores a brincadeira e as interações a fim de garantir experiências que, exceto, então que é errada, né? Então aqui só para lembrar lá na DCN, que ele está falando aqui dos dois eixos norteadores, que é sim, interações e brincadeiras. E lembre-se, né, todavia, porém, quando a banca pedir dois atos indissociáveis, aí está se referindo ao cuidar e educar. Então, presta atenção aí que às vezes as bancas confundem, né? Então, dois eixos norteadores, interações e brincadeiras. Dois atos indissociáveis se refere ao cuidar e educar. Mas aqui está falando de interações, né? E brincadeiras. Então, vamos ver a errada. A. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e a interação com a linguagem oral e escrita, limitando o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escrito. A palavra aqui, limitando o convívio, deixou a questão errada, né, gente? Nada a ver, tudo errado. Então, já chamo o gabarito. Como a questão que é a incorreta, a letra A é incorreta. Mas vamos ler as próximas. B. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação das experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade, respeito pelos ritmos e desejos da criança? Correto. C. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas pela elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar? Correto também. D. Incentive a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, as indagações e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Correto também. E E. Propicia a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações das culturas brasileiras. Então, a é a incorreta, questão número 9, gabarito, letra A. Questão número 10. O Referencial Nacional da Educação Infantil, no volume 3, estabelece objetivos para o ensino da música conforme as seguintes faixas etárias: crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 6 anos. Então, duas faixas etárias. Sendo assim, de acordo com os objetivos para o ensino da música, de acordo com cada faixa etária, relaciona as colunas abaixo. Então, a primeira coluna, 1, criança de 0 a 3 anos. 2, crianças de 4 a 6 anos. E aqui está a coluna 2, tá? Só lembrando, então, que lá na educação infantil tem-se a classificação, né? A Base Nacional Comum Curricular traz a classificação, né, dos grupos por faixa etária. Então, tem os bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos a 11 meses. Então, essas aqui, né, esses dois grupos de bebês e crianças bem pequenas, correspondem às crianças da creche, e as crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses, que correspondem à pré-escola. Então, vamos lá. Aqui, perceber e expressar sensações
sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. Interpretar já é algo mais evoluído, então é o 2 aqui, né, gente? Criança de 4 a 6 anos de idade. Segundo, ouvir, perceber e discriminar. Eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais. Aqui é o bebezinho, né? A faixa de crianças de 0 a 3 anos já consegue fazer isso, de bebê até 3 anos, né? Então, essa aqui é a 1. Então, 2 e 1. A próxima. Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. A questão do imitar, ó, tá muito ali, né? No criança de 0 a 3 anos. Então, aqui é o 1 também, tá? Então, ficou 2, 1, 1. E a próxima, explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar o seu conhecimento de mundo. Ó, ampliar, né? Então, ficou mais aqui crianças de 4 a 6 anos. Aqui ficou o 2. Então, ficou 2, 1, 1, 2. Questão número 10, gabarito, letra B. Gabarito das questões. Ficou 1D, 2A, 3A, 4B, 5C, 6C, 7B, 8D, 9A e 10B. Bons estudos! Eu espero de coração que você tenha, sim, gostado desse vídeo. Dá um like, escreve aqui nos comentários, eu vou gabaritar. Mentaliza isso e treine, exercite bastante, faça bastante exercício, porque assistindo o canal Pedagogia Aditivada, você vai sim treinar e você vai sim gabaritar a sua próxima prova de concurso público da área da educação, a sua próxima prova agora do processo seletivo do PS Concurso. E eu já te peço para assistir esse vídeo aqui, que vai te ajudar bastante a resolver os seus problemas lá na hora da prova.